Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 1, ouçam o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos ler o versículo 4 ainda. É uma sequência do verso 3, o verso anterior. Enviados, pois, pelo... Quem foi que enviou? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amado Deus, este é o momento rico e precioso em que nós vamos meditar na Tua Palavra. Dá-nos graça e conduze-nos com sabedoria. Nós queremos de verdade perceber, entender a Tua Palavra, a Tua verdade ou as Tuas verdades, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala aos nossos corações, aplica a Tua Palavra aos nossos corações e que nós possamos ter uma compreensão inteira, completa, daquilo que o Senhor quer nos falar e nos ensinar por intermédio da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro que, na minha simples opinião, todo cristão, toda igreja, deveria dar uma atenção maior a este livro, estudá-lo, fazer anotações sobre ele, meditar nele, ler Atos dos Apóstolos. Porque este livro de Atos dos Apóstolos é ele quem reconstrói para nós o movimento de Jesus após a sua ressurreição. E ele traça para nós as diretrizes para a igreja que quer se estabelecer como igreja, que quer de fato ser igreja. Atos dos Apóstolos é um livro de história da igreja, por assim dizer. É um livro que traz relatos para nós de como foram os primeiros movimentos, ou como foi os primeiros passos das primeiras comunidades cristãs, das primeiras igrejas que foram sendo estabelecidas, sendo plantadas, e como estas igrejas que foram estabelecidas, que foram plantadas lá atrás, no primeiro século, elas se empenharam de forma totalmente entregue. Uma igreja que se empenhou, se entregou, trabalhou assiduamente pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que se empenhou com a obra missionária. Temos aqui, nós falamos, a igreja primitiva, às vezes a gente fica só com aquela ideia da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2. Nós temos outras igrejas que foram estabelecidas, que foram plantadas. A igreja de Antioquia, por exemplo, uma igreja que é o nosso tema aqui, uma igreja gentílica,
tornou-se mãe das missões transculturais. Foram igrejas que investiram pesado na obra missionária, porque essas igrejas entenderam que elas foram plantadas, que elas foram estabelecidas, que só fazia sentido estas igrejas serem plantadas e estabelecidas se fosse para lutar, para trabalhar pela causa da obra de missões, a obra missionária. E para a gente compreender um pouco melhor aqui, contexto de Atos capítulo 13, vamos voltar um pouquinho lá atrás, capítulo 1 de Atos, por exemplo. Jesus havia ressuscitado, ficou 40 dias, conforme diz o versículo 3 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, falando com eles a respeito do reino de Deus. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e permaneceu com eles por um período de 40 dias, falando com eles acerca das coisas relacionadas ao reino de Deus. Deu algumas de suas últimas instruções. Versículo 8, muito conhecido por todos nós: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês para serem as minhas testemunhas. Note bem que a palavra de Jesus aqui é: vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. O poder do Espírito Santo que Jesus está garantindo à igreja aqui não é para disputar quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais dons, quem fala mais em línguas estranhas, quem profetiza mais. O poder do Espírito Santo é dado aqui com um objetivo, qual seja, ser testemunhas. E é interessante que a raiz da palavra testemunha aqui, a palavra grega para testemunha aqui, é a mesma raiz da palavra mártir no nosso português. Poderíamos até ler assim: vão receber vocês o poder do Espírito Santo e serão os meus mártires. Serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E uma outra coisa que precisamos prestar atenção aqui é que o fato de ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, esse tanto em, como em, tanto em, como em, dá a ideia de que a obra missionária acontece simultaneamente. Ou seja, a igreja deve empenhar-se com o trabalho da evangelização, da pregação do evangelho, da obra missionária, tanto em Jerusalém, aqui, mas não é para ser restringido aqui em Jerusalém, porque é tanto em como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é um processo simultâneo. Não há um compromisso maior com Samaria, com Judéia, e um compromisso menor com Jerusalém, e o contrário também é verdadeiro. Não há um compromisso maior aqui com Jerusalém, porque aqui é a nossa casa, e depois lá, Judéia, Samaria, os confins da terra é um compromisso menor. Não há. A responsabilidade, o peso da responsabilidade é igual. O empenho precisa ser igual. A dedicação precisa ser igual, porque a obra missionária, o processo da evangelização, da tarefa missionária acontece simultaneamente. Que a igreja de Jerusalém, a igreja aqui, primitiva, pecou nisso. Ela pecou nisso.
porque cumpriu-se o dia de Pentecostes, no capítulo 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pareceram línguas repartidas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Houve uma pregação coletiva do Evangelho pela igreja que estava nascendo naquele dia, no dia de Pentecostes, na grande festa de Pentecostes. Quando Pedro terminou a sua fala, sua pregação, seu sermão, seu discurso, houve uma conversão em massa de quase 3.000 pessoas, versículo 41 do capítulo 2 de Atos. E a partir do versículo 42, Lucas narra para nós, em Atos dos Apóstolos, que a igreja começou a crescer em graça, em poder, em número. Versículo 47, por exemplo, diz isso: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja está a todo vapor, conversão em massa. Na primeira pregação, quase 3.000. Depois nós temos aqui um outro relato, que na outra pregação foram quase 5.000. Veja bem, quase 3.000 na primeira, quase 5.000 na outra. E depois o texto de Atos vai dizer que uma multidão de homens e mulheres, era tanta gente que já nem contou mais, uma multidão de homens e mulheres. Crescimento maravilhoso. Mas a igreja de Jerusalém começou a pecar no quesito sair das fronteiras de Jerusalém, avançar para a Judéia, avançar para Samaria, avançar para os confins da terra. Essa igreja começou a pecar nisso. E é aí que vem uma grande perseguição. E esta perseguição, na verdade, ela desencadeou-se, ela ganhou força após o apedrejamento de Estevão. Lembram? Estevão, que foi apedrejado, capítulo 7 de Atos, ganhou força com o apedrejamento de Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva. Que aquela perseguição que se desencadeou a partir do apedrejamento de Estevão, e no capítulo 8 de Atos nós vamos ver aqui uma grande frente de perseguição contra a igreja em Jerusalém, capítulo 8, versículo 1. Saulo aqui é ainda um grande perseguidor da igreja, ele é um dos cabeças que está regimentando e mobilizando homens, tropas, para perseguir a igreja, perseguir os irmãos, arrastando homens e mulheres, lançando na prisão. Esta perseguição, nós podemos ler e encarar esta perseguição como uma permissão do próprio Deus, porque aqui nós temos uma igreja que recebeu a ordem de Jesus, recebeu o poder do Espírito Santo, foi energizado pelo poder do Espírito Santo, pregou em Jerusalém, cumpriu seu trabalho ali em Jerusalém. As pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo, mas ela esqueceu que não era que era para estender as tendas, era para alargar as tendas, era para ir até os confins da terra. E esta perseguição contribui para a dispersão de vários irmãos. Os crentes foram dispersos, e aí sim começaram a levar a palavra por onde iam. E assim Filipe chegou a Samaria, quebrando os muros de inimizade, pregando ali o evangelho com poder, com ousadia, com autoridade. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por intermédio de Filipe.
E aí Pedro e João são informados do que Deus está fazendo em Samaria, e eles correm para lá, e pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o seu Pentecoste, e o evangelho começou a se espalhar, e se espalhou para além das fronteiras de Israel. E aí, com a conversão de Saulo de Tarso, grande perseguidor da igreja naqueles dias, ele se converte no caminho de Damasco. E mais tarde, uma igreja gentílica, chegamos aqui no capítulo 13 de Atos, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. E esta igreja, queridos irmãos, que apesar de ser uma igreja gentílica, que torna esta mãe das missões transculturais, esta igreja tem algumas lições para nos ensinar. Nós, igreja evangélica brasileira, nós cristãos pós-modernos, temos muito que aprender com a igreja de Antioquia. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje à noite, das lições que nós podemos aprender com esta igreja, a primeira delas é a seguinte: é que esta igreja era uma igreja plural. A igreja de Antioquia era uma igreja plural. Como eu já acabei de mencionar para vocês, já havia acontecido a dispersão dos cristãos em Jerusalém, e esta igreja, a igreja de Antioquia, consegue acolher, ela consegue ser uma igreja acolhedora, e ela consegue acolher pessoas de várias classes sociais, econômicas, raças diferentes. E o texto, por isso que eu li do versículo 1 ao versículo 3, porque o texto do versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que é que tem nessa igreja? Profetas e mestres. Na igreja fundada em Antioquia havia profetas e mestres. E é interessante o seguinte, por isso eu estou dizendo que era uma igreja plural, porque os 5 mencionados aqui, 5 nomes que são mencionados aqui no versículo 1, configuram uma direção eclesial bastante plural. Se não, vejamos: Barnabé era um levita originário de Chipre, conforme nós podemos conferir no capítulo 4, versículo 36 de Atos. Simão possui um nome aramaico com o apelido latino de Níger, que o identifica como negro. Ele era um negro. Lúcio, nome latino, e é procedente do norte da África. Cirene, era também um negro. Manaém é irmão de criação de Herodes, o Manaém. E Saulo, que era um fariseu convertido de Tarso. Essa palavra fariseu tem um sentido pejorativo hoje, quando a gente quer xingar alguém, um irmão da igreja, a gente diz assim: aquele é um fariseu. Ganhou um sentido pejorativo, né? A gente quer dizer que esse irmão aí quer ser crente, quer ser santo, quer ser... Isso é um fariseu, né? A gente confunde fariseu com hipócrita, né? Mas aqui não, fariseu aqui não tem esse sentido pejorativo. Embora Jesus chamou os fariseus de hipócritas algumas vezes. De hipócrita algumas vezes. Mas fariseu aqui não se confunde com hipócrita. Fariseu aqui é uma ala de dentro da religião judaica. Dentro da religião judaica, da tradição judaica, existiam várias alas,
e os fariseus eram uma ala de dentro do judaísmo, muito sectária, exigente, na moral, nos códigos. Era espécie de uma classe ultraconservadora que existia dentro do judaísmo. E Saulo de Tarso, fariseu convertido. Então o que se trata aqui? De uma equipe multicultural e diversificada. E é isso que me chama a atenção nesta igreja, em primeiro lugar, que ela consegue ser esta igreja acolhedora, que acolhe o negro, que dá ouvido ao profeta, mas também que ouve o mestre. É uma igreja que ouve o mestre, mas também não despreza o profeta. É uma igreja que sabe lidar com várias classes sociais, e é uma igreja que está muito atenta na sua principal agenda, como eu falei aqui no começo, que é a ordem de Jesus para que o evangelho seja pregado, custe o que custar, haja o que houver. O evangelho é para ser anunciado, a mensagem de Jesus é para ser pregada. Nós precisamos aprender muito com esta igreja, porque aqui está, queridos, quando eu digo que era uma igreja plural, que era uma igreja acolhedora, que era uma igreja que sabia lidar com a diversidade. Nós precisamos aprender, porque este é de fato o sentido de igreja. O que é ser igreja? O que significa ser igreja de Jesus Cristo na terra? Não estamos falando de número de CNPJ, não estamos falando de templo, não estamos falando de banco, não estamos falando de estatuto registrado em um cartório, não estamos falando em hierarquia ministerial, estamos falando do corpo místico de Cristo aqui na terra, da igreja invisível. O que é ser igreja? Que essa igreja que entende o que é ser igreja. E qual é o problema da igreja evangélica atual? O grande, grave problema da igreja evangélica atual é que a igreja evangélica atual, ela tirou o foco daquilo que a Bíblia chama de justiça e colocou o foco na bênção. Mudou, trocou tudo, confundiu tudo, tirou o foco daquilo que a Bíblia chama de justiça e colocou o seu foco em bênção. E se nós não entendermos que nós somos igreja, não para reivindicar bênção, mas para provocar justiça, nós jamais vamos ser como a igreja de Antioquia. Uma igreja acolhedora, uma igreja que tem espaço para os diferentes, uma igreja que sabe igualar todas as pessoas. Aqui não é competência. Não, você vai subir um degrau aqui porque você é mais competente do que aquele. Você vai ter um lugar privilegiado aqui porque a sua cor de pele é mais clara do que daquele. Não, aqui todos estão debaixo de uma ordem só, todos estão nivelados, colocados em um mesmo nível, todos estão dentro da mesma forma, todos fazem parte do mesmo reino, o reino de Deus, e no reino de Deus não há separação. E esta igreja percebe isto. Esta igreja entende isso, e ela consegue lidar. Tem profetas e mestres, tem negro, tem rico, tem outro não tão rico, e esta igreja consegue ser uma igreja plural, acolhedora, lida com a diversidade. E aí, voltando aqui o que eu já mencionei, nós, igreja evangélica brasileira, precisamos nos desintoxicar deste falso evangelho que ensinou para nós
que ser igreja é reunir num culto de domingo à noite, como hoje aqui, e ficar dizendo: Deus, eu quero bênção, Deus me dá milagre, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Quando na verdade ser igreja é reunir aqui para adorar e arregaçar as mangas e ir pelos valados, pelos becos e anunciar o evangelho. O que é esse encontro aqui? Esse encontro aqui não é para reivindicar direitos que você não tem. Esse encontro aqui não é para ficar como um menino pirracento que quer que o pai dá sorvete para ele 7 horas da manhã a todo custo, e o pai está dizendo que não pode, é muito cedo, o sorvete é gorduroso, vai te fazer mal, você precisa de um alimento saudável, você precisa de um café reforçado, mas ele fica pirraçando com o pai porque quer sorvete. E a gente acha que esse encontro aqui de domingo à noite é para pegar a pirraça com Deus e dizer: se o senhor não fizer, amanhã, segunda-feira, também não vou trabalhar, ou então eu vou mudar de Deus, ou então eu vou mudar de igreja. Quando na verdade esse encontro aqui é um encontro para celebração, para adoração. Quando vos reunis, uns têm salmos, outros têm louvores, outros têm cânticos, outros têm profecia. Faça tudo para a edificação da igreja. E depois de adorar, e depois de celebrar, e depois de comungar uns com os outros aqui, estarmos em comunhão, nós vamos para o campo de batalha, porque o campo de batalha se dá para além das 4 paredes, e é lá que nós levantamos a bandeira do evangelho e proclamamos Jesus Cristo ao mundo. Eu tenho que pregar para a igreja, eu tenho que ensinar à igreja que o nosso compromisso aqui não é para receber bênção. Eu não tenho que querer bênção, não tenho que querer bênção no sentido de achar que Deus está aqui para isso, e que eu também estou aqui para isso. O cerne do ministério de Jesus não foi bênção, o cerne do ministério de Jesus foi justiça. Justiça. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo rapidamente, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, que foi um texto utilizado por Jesus quando ele falou na sinagoga. Capítulo 61 de Isaías, verso 1, ouçam o que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para o quê? Pregar boas novas. O que é a pregação das boas novas? Não é o evangelho? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Perceberam que o evangelho não é para eu ter, o evangelho não é para eu receber, o evangelho é para eu dar. O evangelho não é para eu reivindicar bênção, o evangelho é para eu ser bênção na vida do outro, é eu ser bênção na vida do próximo. E aqui está, Jesus usou essa escritura aqui, para falar na sinagoga, e os mestres da lei estão olhando para Jesus, e Jesus está aqui, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Que essa é a igreja. Qual é a missão da igreja? Ser plantado como carvalhos de justiça. No Sermão do Monte, Jesus estava pregando as bem-aventuranças, introduziu aquele lindo sermão com as bem-aventuranças, e ele diz: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. É esse o
papel do sal. É esse o papel da igreja. Ter fome e sede de justiça. Meus queridos irmãos, não é possível que o mundo vai estar caindo podre ao nosso redor como está. Que a corrupção aceleradamente se agigantando nesta nação. Que as pessoas estão morrendo e perecendo. Eu ouvi aqui na oração, na hora que a irmã veio aqui ministrar, um compromisso com as ofertas missionárias, e eu ouvi na oração, eu estava ali atrás e comecei a prestar atenção na oração da irmã, quando ela começou a citar na oração as regiões do norte do Brasil, regiões ribeirinhas, cidades no Brasil que ainda o evangelho não entrou, porque é fácil em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em outras capitais do Brasil, é fácil a gente ficar batendo no peito dizendo: o IBGE mostrou o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil. É fácil a gente, nas grandes cidades, aplaudir o sucesso do crescimento numérico e das igrejas superlotadas, mas nós estamos fazendo vistas grossas. Estamos fazendo vistas grossas, não é com gente lá de fora do Brasil, não. Aqui dentro do Brasil, sertão nordestino, o sertão do Nordeste, o sertão do norte do Brasil, que são considerados mundo afora como verdadeiros bolsões de miséria. E nós estamos tendo uma igreja amordaçada, viciada em bênção, viciada em milagre, me dá, mas amordaçada no sentido de fazer o seu papel profético. A igreja de Antioquia tinha profetas. E profeta aqui não é revelar futuro, que é outro problema na nossa cabeça. Quando fala de profeta, a gente já pensa em gente que está adivinhando o futuro, em gente que está falando o que vai acontecer depois da manhã, em gente que está falando o que vai acontecer o ano que vem. Se você quer saber do futuro, não é no cristianismo que você tem que vir, é no cartomancismo, é nos esotéricos, na mãe de Iná, é lá que você tem que ir. No cristianismo, o profeta não é adivinhar futuro. No cristianismo, o profeta é aquele que se levanta com a bandeira do evangelho e prega a justiça. Profeta no evangelho, aliás, profeta em toda a Bíblia. Você olhar lá no Antigo Testamento, o que era o ministério profético no Antigo Testamento, o profetismo veterotestamentário tinha a ver com denúncias. Ó rei, ó sacerdote, ó ricos, ó isso, ó aquilo, ó povo que se desviou de Deus. Tinha a ver com denúncias. No Novo Testamento cessou o ministério profético, mas não cessou a vocação profética. Ministério profético, João Batista foi o último profeta, Jesus deu testemunho dele, mas a vocação profética não. E a igreja tem esta vocação profética. E aqui na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. E o que é a vocação profética? Tem o mesmo objetivo, tem o mesmo alvo, tem a mesma proposta: denunciar. A igreja não pode se calar. Nós não podemos deixar o mundo colocar mordaças em nossa boca. Nós fomos levantados por Deus para profetizar, para falar, para anunciar. A igreja de Antioquia tinha profetas e tinha mestres. Mas a segunda coisa que me chama a atenção nesta igreja, já estou terminando, é que esta igreja enviou para missões o que ela tinha de melhor. A igreja de Antioquia, enviou para missões o melhor que ela tinha.
E o que era o melhor que ela tinha? Veja, o versículo diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí nós temos os nomes aqui, que eu já li para vocês. O versículo de número 2 diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me para agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Vocês já imaginaram dois homens do calibre de Barnabé e de Saulo? Queridos, é uma coisa que eu não consigo entender direito. Me perdoem, me desculpem, não se sintam constrangidos, não se sintam em desconforto, mas é uma coisa que eu não consigo entender direito. Por que quando a gente fala de missionário, na nossa cabeça vem aquela imagem de um coitadinho, com a roupinha esfolada, maltrapilho, banguelo, que vem aqui chorar: irmão, por quê? Eu não estou menosprezando, me entenda, não estou menosprezando os irmãos nestas situações ou nessas condições que estão por aí mundo afora. Mas por que na nossa cabeça missionário é isso? A gente atrela a miséria. É um missionário. Pode ver quando o pastor fala assim: ó, irmão, vai vir um missionário de tal lugar. É um missionário que vai vir aí. Já até sei, vai contar história, contar testemunho. É assim que a gente pensa em missionário. Na igreja de Antioquia tem Barnabé e Saulo. E o Espírito Santo diz assim: é esses aí que eu quero que vocês separem para a obra que eu os tenho designado. Barnabé e Saulo. Queridos irmãos, as circunstâncias devem ser levadas em consideração, entendo perfeitamente. As circunstâncias, o contexto, a necessidade, tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser colocado na balança quando se trata de missões. Você tem, por exemplo, uma situação de eu visitei agora recentemente no estado do Acre, uma cidade por nome Brasileia, mas eu fui mais adiante num assentamento, num povoado que fica já na divisa com o Peru. E eu estava conversando com um missionário ali, pastor que cuida ali daquela região, e ele tem trabalhos dentro de tribos, dentro de aldeias, que para chegar lá eles têm que gastam aproximadamente de 8 a 12 horas andando para chegar lá. Andando para chegar lá nessa aldeia. Há lugares que dá para ir de moto, há lugares que não tem acesso de moto, tem que ir a pé mesmo, atravessar pântano, atravessar nadando, enfim, lugar difícil. Eu até brinquei com a irmã lá, a irmã andando com a água aqui assim, ela mostrando o vídeo para mim, andando com a água aqui assim, e naquele pântano, e eu falei: irmã, e tem sucuri? Ela disse: tem. Eu falei: irmã, eu não entro aí não, eu não tenho esse chamado não. Brinquei com ela. Falei: pastor, não tem jeito, se quiser chegar lá na aldeia, tem que passar por aqui, não tem outro caminho. E quando na época de chuva, pronto, aí que a coisa fica ruim mesmo. Então tem todo o contexto. Você tem lá um irmão, um obreiro, que, como diz o ditado popular, você dá o que tem. Um irmão que está ali, simples, humilde, não teve preparo na cidade grande. Aliás, ele nunca conheceu uma cidade grande, ele nasceu ali mesmo, se converteu ali mesmo, vive ali mesmo, e não passou por uma escola de missiologia, não passou por uma escola de teologia, não conheceu uma cidade grande. Então ele dá o que ele tem, ele está ali. Então é isso que eu estou querendo dizer, que o contexto, a circunstância, a situação deve ser levada em consideração. Mas nós, igreja aqui, nesse contexto urbano, nesse contexto urbano, de cidade, nós que temos recurso, nós que sabemos, nós que conhecemos, nós que temos esse entendimento, não podemos fazer vista grossa e dizer: não, missão é para o pobre, missão é para quem não estudou, missão é para quem não tem formação acadêmica, missão é para quem não sabe ler, missão é para fraco, missão é... Irmão, em nome de Jesus, nós estamos cometendo um grave erro diante de Deus, e isto será pedido conta um dia. Deus vai chamar a igreja a uma prestação de contas. Não haverá escusa, não haverá desculpa.
que você fez, Nilson, com o talento que eu te dei? Você leu livros, você estudou, você teve oportunidade, você pregou em grandes igrejas, você teve acesso à internet, você teve acesso aos recursos da tecnologia. E o que foi que você fez com tudo isso? Você arranjou desculpas. Você não fez o que era para ser feito. Nós temos uma missão e nada pode substituir esta missão. Ah não, pastor, mas eu já varro a igreja, eu já guardo a porta da igreja, eu já sou regente do grupo, eu já toco instrumento. Não, pastor, eu já está bom demais, eu limpo os bancos da igreja. Não! Continue fazendo isso aí, mas você não pode substituir o ID por isso. Nada substitui o ID, nada substitui o ID. Nada. E aqui os irmãos estão servindo ao Senhor. Alguns estudiosos, alguns biblistas pensam e falam que possivelmente, muito provavelmente, que esses irmãos, no dia em que o Espírito Santo falou isso, separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, muito provavelmente que eles estavam reunidos num culto de ceia, por causa da expressão, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Por causa dessa expressão, muitos estudiosos e biblistas acham, pensam e afirmam, alguns afirmam, outros com certo receio, que muito provavelmente eles estavam num culto de ceia, num domingo, muito provavelmente, ceando, e é naquele momento de serviço, de culto, de celebração, de oração e de jejum, que o Espírito Santo fala: separem para mim agora, não é depois, não é amanhã, é agora, Barnabé e Saulo para a obra que eu já tenho chamado. Versículo 3, que aí é onde se baseia o tema. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, fizeram o quê? Os despediram. Vai, Barnabé, vai, Saulo. Jejuando e orando. E aí o tema é: sem oração não existe missão, que é um outro ponto que eu quero falar aqui rapidamente para eu já terminar. Se você prestar bem atenção em Atos dos Apóstolos, em todo o livro de Atos, presta bem atenção nas orações. Tem vários relatos de orações ou de oração em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Se você prestar bem atenção em todos os relatos de oração em todo o livro de Atos dos Apóstolos, não tem crente orando aqui para Jesus dar carro, dar casa, dar dinheiro, abrir porta de emprego, fazer isso, fazer aquilo. Não tem esse tipo de oração aqui. Toda oração é canalizada para um só objetivo. O que é? A obra missionária. Toda oração, pode ver. Eu não vou ter tempo aqui de mencionar para vocês as várias referências, mas depois você dá uma examinada, leia o livro de Atos, e todas as vezes que falar de oração, você marca essas orações e veja do que está falando sobre esta oração. A oração é canalizada para a obra missionária. E aí o tema: sem oração não existe missão. Que a nossa oração hoje é personalista. A nossa oração hoje é egoísta. A nossa oração hoje é egocêntrica. A nossa oração hoje é individualista. A nossa oração hoje é canalizada para nós. Nós fazemos assim o coração, ela sobe e só que ela tem que fazer uma curva lá em cima. Ela faz uma curva e volta para mim mesmo. É a oração que passa lá pelo trono e volta em mim. Vai para o trono e volta em mim. Vai para o trono e volta em mim. Aqui não. A oração não é para mim. A oração é para lá. Eu oro a Deus com este objetivo. Quer dizer, eles têm um alvo, eles têm uma proposta, eles têm um objetivo. Qual é o alvo? Qual é a proposta? Qual é o objetivo desta oração? É para que Deus levante homens mesmo afiados. É para que Deus mobilize as suas tropas da igreja que está na terra como um exército de Deus, para resgatar das trevas as vidas que estão perecendo e trazer para a maravilhosa luz de Jesus Cristo nosso Senhor.
que é um outro problema. A igreja evangélica brasileira precisa aprender a orar. É bem verdade que a Bíblia diz que nós não oramos, não sabemos orar como convém. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: mas o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas essa oração individualista, que visa a satisfação dos seus desejos pessoais e egoístas, que faz de Deus um menino de recado, que quer manipular as bênçãos divinas. Queridos irmãos, esta igreja é uma igreja que está em oração, e ela ora com um objetivo, com um propósito, e o propósito desta oração é a obra missionária. Eles despediram, versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Eu acho interessante, por isso que eu fiz questão de ler o 4 e pedir para vocês repetir essa parte. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Como eu acho interessante que essa igreja aqui é uma igreja que ela assume a responsabilidade missionária, mas ela entende que é o Espírito Santo quem envia. É o Espírito Santo quem envia. E eu tenho prestado atenção, às vezes recentemente mesmo, eu estava visitando um missionário lá no sertão do Piauí, e aí conversando como funciona e tal, e ele está lá no campo missionário, recebe uma ajuda de uma igreja, de uma agência de missões aí num outro estado, e aí ele começou a falar para mim: pastor, só que o problema é o seguinte, a igreja lá me ajuda. Então, quando eu fui conversar com o pastor fulano aqui, ele disse assim que se eu quisesse alguma coisa, que eu tinha que pedir, que eu tinha que me virar para lá, porque eu não sou missionário dele, eu não sou missionário enviado pela igreja dele, não sou missionário do campo dele, então não tem nada a ver com isso. Quer dizer que eu vou ajudar você, e que retorno que eu tenho aqui? Mas obra missionária é para ter retorno? Essa igreja entende. Nós assumimos a responsabilidade com esses missionários, porque quem envia é o Espírito Santo. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E o que me chama a atenção é que eles foram, mas eles não se esqueceram que eles deviam também um relatório a esta igreja que assumiu responsabilidade com eles. Quer ver como? Veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 25. Atos 14, 25. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Eles cumpriram o trabalho, cumpriram a missão, cumpriram a obra e retornaram para onde? Para Antioquia. Versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então vejam, eles são enviados, cumprem a obra e voltam maravilhados de que de fato Deus abriu a porta da palavra, que os gentios estavam abertos à pregação do Evangelho. E é interessante, queridos irmãos, não dá tempo mais, mas está aqui no capítulo 13, quando a gente lê do versículo 14 para frente, aí nós vamos aqui um tal de Bar Jesus, que começou a atrapalhar a pregação de Paulo, a pregação de Barnabé, porque tinha um cara lá chamado o Sérgio Paulo, que era um procônsul, estava aqui, e esse homem se interessou pela palavra, e ele queria ouvir a palavra, e esse tal de Bar Jesus ficava atrapalhando, ficava sendo um empecilho ali. Veja o que diz o versículo de número 8, versículo de número 7, o qual estava o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e Saulo,
diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim era interpretado o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoas e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Duas observações rápidas aqui. A primeira é que Lucas traz para nós esse relato aqui logo em seguida, para mostrar de forma simbólica que esse Bar Jesus aqui, o mágico, representava a religião judaica que queria colocar obstáculo para a crença e a conversão dos gentios. E o procônsul aqui, o Sérgio Paulo, representava a nação gentílica que estava aberta à pregação do evangelho, e eles ficavam impedindo. Nós podemos fazer uma aplicação para hoje aqui, que o evangelho está aí para ser pregado, a igreja está aí para pregar o evangelho, mas alguns Bar Jesus, alguns mágicos aí, estão colocando obstáculos à pregação do evangelho, estão pregando um falso evangelho, estão pregando uma farsa, estão pregando uma mentira, estão enganando o povo com milagres, com magias, porque esse cara aqui era mágico, estão fazendo práticas de hipnose. Mas eu creio que Deus está levantando muitos Paulos, muitos Barnabés, para desmascarar esses mágicos, para desmascarar esses falsos pregadores e anunciar o evangelho de Jesus Cristo como ele precisa ser anunciado. E a segunda coisa que eu quero observar aqui é que o versículo de número 12 diz assim: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado. Olha que interessante, maravilhado com o quê? Com o fato de Paulo ter feito o homem ficar cego, ou com a palavra que ele pregou? O que está escrito aí? Com o quê? Com a doutrina do Senhor. É isso que me chama a atenção na igreja de Antioquia. É a palavra do evangelho, é a doutrina do Senhor. Tá vendo? Se fosse hoje, tá vendo aí? Mexeu comigo, com o ungido de Deus, agora tá cego. Mexeu com o ungido de Deus, tá vendo? Aí foi tocar onde não deve, aí tá vendo? Fazia já propaganda. Mas o procônsul creu, não foi porque o homem ficou cego, creu por causa da doutrina do Senhor. É a palavra. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui está uma igreja que crê na palavra, que crê no evangelho. Portanto, vamos arregaçar as mangas de nossas camisas, e que não seja só o 15º, mas o 16º, o 17º, o 20º, o 30º. Enquanto a trombeta não tocar, nós vamos incendiar este mundo com o poder do evangelho, com a palavra de Jesus Cristo anunciada ao mundo. Quantos creem nesta palavra, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que nós sejamos esta igreja, como a igreja de Antioquia, uma igreja dedicada, caprichosa, uma igreja que se entrega inteiramente, que sabe que a sua agenda é a obra missionária. Ela não tem outra agenda, ela não tem outra bandeira a defender. A bandeira que ela defende é a bandeira do evangelho. A agenda dela é a obra missionária. Vamos ser esta igreja sim, e Deus nos dará vitória, porque não há portas do inferno que prevaleçam contra a igreja do Senhor, porque a igreja está cheia do poder de Deus, porque a igreja está fundada e edificada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, e nada vai poder deter a força da igreja, porque a força da igreja vem do céu, vem do Espírito Santo, vem de Jesus, o nosso guia fiel, e Ele está conosco. Que Deus nos ajude, no nome de Jesus, amém.